dia! Se você está agora assistindo, se você foi chamado para assistir isso aqui, é porque Deus quer falar com você. Você crê nisso? Aqui quem fala é Janice Leite. Nós estamos apresentando um programa que se chama ATT. Ele é um programa de uma rádio web. Essa rádio, ela está dentro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém do Pará, aqui no bairro Ipiranga. A gente faz um convite, venha conhecer nossa igreja. E nós estamos, esse programa que começa na rádio às 7h30, vai até às 8h30, ele é um programa de ensinamento da Palavra de Deus. ATT é o nome do programa, ATT. Primeiro eu aprendo, me transformo e depois eu transbordo. Esse é o objetivo do programa. Bom dia! Esse é o objetivo desse programa. Primeiro eu aprendo, depois eu me transformo e depois eu transbordo na vida das pessoas. E nós estamos numa jornada de exposição de Efésios. Efésios tem só 6 capítulos, mas tem uma sabedoria, né, que mudou. Eu tenho coragem de dizer que mudou todo o rumo da história da nossa igreja, Efésios, né? Porque foi aqui que foi ajustado os pontos, né, do que éramos ser salvos antes e depois. A gente já falou tanto disso, né? Tão gostoso nós aprendermos. E nós estamos falando de Efésios, e hoje a gente vai falar sobre os dons do Espírito Santo. Vamos começar, porque é uma matéria extensa. Então, para que a gente possa expor, a gente vai aos pedacinhos e tá tudo bem, que o horário é nosso mesmo, a gente vai fazer conforme nós vamos conseguir. Então, nós vamos ler Efésios hoje. Hoje não, estamos lendo já numa sequência, já estamos... Hoje é o 12º encontro, o 11º encontro de Efésios, e a gente está no 4º capítulo. Vamos lá, o que a gente vai ler hoje? Efésios 7, nós vocês assim, ó, eu acho que a tecnologia é boa, a gente tem que cuidar com ela. E eu tenho um limite de estar no Instagram vendo besteira por 15 minutos por dia. Aí o meu celular me avisa, e eu não tinha dito pra ele que hoje eu iria ficar mais tempo não falando besteira, mas quando eu fico 15 minutos ele avisa, tu já ficou 15 minutos, aí eu tenho que desligar isso pra dizer, olha, eu tô aqui ativa fazendo outras coisas, e eu fiz isso agora. Espero que esteja tudo bem aí, tá ao vivo, acho que tá. Então, ontem nós falamos sobre a unidade da fé, nós falamos sobre a igreja, né? Sobre nós temos que ter, né, humildade, mansidão com os irmãos, longanimidade, suportando uns aos outros. A gente falou sobre isso ontem. E hoje nós vamos falar sobre, meu Deus, que calor que tá aqui. Nós vamos falar hoje sobre o Espírito Santo, né, a serviço dos santos, é isso que nós vamos iniciar a falar. Vamos ler então a nossa palavrinha, vamos ler de 7 a 10 hoje. Nós vamos ler então Efésios 4, de 7 a 10. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. E por isso diz... Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão também... que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. É até aqui nessa leitura hoje que nós vamos começar... para a gente poder fechar esse conceito do Espírito Santo. Depois a gente continua, né? Teremos vários encontros falando sobre o Espírito Santo. Vamos dar uma orar? Vamos orar para a gente abrir esse negócio? Eu já orei aqui na igreja, mas vamos orar junto com vocês. Ai, Senhor Deus, oh Pai querido, obrigada, Senhor, porque novamente estamos aqui, novamente temos um tempo. Reconhecemos que o Senhor é grande, reconhecemos a sua graça, reconhecemos o presente que o Senhor nos deu todos os dias de acordarmos, de respirarmos, de sabermos que a nossa família está bem. Obrigada, Jesus. Senhor, ilumina nosso coração e nossas mentes para que a gente entenda essa palavra e que a gente possa aplicar ela na nossa vida. Revela-nos como servirmos a Teu reino, é isso que eu lhe peço hoje, Senhor. Com esses dons que a gente recebeu, que a gente reconheça, mostra-nos aquilo que a gente tem que fazer, Senhor. Que essa palavra entre e nos confronte para que a gente de verdade sirva conforme aquilo que o Senhor queira que a gente faça. É isso que eu lhe peço hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, então. Amém, Jesus. Ô, Senhor. Então, olha só, vamos aqui. O tema todo do Espírito Santo, ele vai até o versículo 16.
mas nós vamos falar hoje, para ser melhor didático, até o 10, que foi o que a gente leu agora. Né? O assunto dos dons espirituais é extremamente importante, especialmente por causa das polêmicas, né? Com o movimento pentecostal. Então, às vezes, né, o dom espiritual, a gente só vem daquilo que na nossa cabeça, os dons de línguas, né? Não é só dom de línguas, a gente tem muitos dons. Vamos aqui aprender um pouquinho e vamos entender. Então, de acordo com o apóstolo Paulo, né, com Paulo maravilhoso, cada cristão foi capacitado por Deus com habilidades espirituais, dons dados pela graça para servir. Então, assim, ó, cada cristão tem apenas duas funções na vida. Primeiro é servir e depois é testemunhar. E é assim que a gente vai ganhar almas. A gente vai servir, né, em amor, e a gente viu ontem, né, para manter a unidade na fé, nós temos que, né, com humildade, com mansidão, com paciência, né, servir e testemunhar as maravilhas que Deus tem feito na nossa vida. E quando a gente faz isso, a gente está sendo sal, né, e luz para as pessoas, porque as pessoas vão querer conhecer um pouquinho mais daquilo que a gente está falando. Então, às vezes a gente pensa, não, eu quero, né, eu vou pela palavra, coloco a Bíblia debaixo do braço, vou tentar empurrar de goela abaixo. Me aconteceu isso. Muitas vezes as pessoas chegavam para mim tentando me acessar, né, e mostrar para mim a palavra de uma forma que eu não conseguia sentir ela. Inclusive me repelia. Então, às vezes a gente tenta servir de uma forma e a gente acaba repelindo as pessoas. E essa é a sabedoria que a gente tem que ter. Então, se eu for servir com amor e testemunhar, eu vou conseguir chegar ao coração das pessoas. Pode acreditar que eu mesmo sem saber direito o que eu estava fazendo, várias pessoas eu acessei o coração porque eles confiavam na Janice, que ainda não sabia que queria ser cristã, e as coisas que Deus estava fazendo na minha vida eram tão maravilhosas, e eu falava com tanta emoção que as pessoas tiveram vontade de conhecer esse Deus aí que eu falava tanto. E assim eu sei muito bem saber o que estava acontecendo. Hoje eu tenho pessoas que eu fui dando pílulas de Deus assim para ela, né, dia a dia. Hoje ele tem um ministério. Hoje ele cuida de crianças numa igreja gigantesca aqui em Florianópolis, de adolescentes, que é mais sério ainda, numa igreja gigantesca em Florianópolis, e o ministério dele está crescendo. Isso porque todos os dias, eu nem era cristã direito ainda, eu ficava testemunhando a bondade de Deus. E é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que entender. Então, que a gente escutou que Paulo, vamos aqui ver no 7, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. A cada um de nós é a alguns ou é a todos? É a todos. Então, se aqui está dizendo que a cada um de nós foi dado os dons, a gente precisa descobrir qual é o nosso dom. Por exemplo, o meu dom é de falar com vocês, porque eu estou aqui, para mim é muito natural, muito embora eu tenha que estudar bastante, mas é natural para mim falar. Então, esse é meu dom. É de falar, de, né, ensinar. Eu tenho esse dom de ensinar, eu gosto de fazer isso. Então a gente tem que entender. Às vezes, hoje eu estava falando com uma pessoa agora antes do programa, o dom dela é servir, mesmo servir as pessoas, dar para as pessoas assim. Então é muito incrível como Deus usa, né, cada coisa, né, particular de cada um. E às vezes, né, quando a gente se converte, quando a gente aceita de verdade Jesus no nosso caminho, né, que o nosso caminho é entregue a Ele, outros dons são aflorados. Olha, nós vamos estudar sobre isso, é muito legal. Então é essencial que cada um de nós tome consciência disso e descubra qual é o nosso lugar no corpo de Cristo, né? Nós não somos o corpo de Cristo? A gente não falou aqui que a gente é o corpo de Cristo e que a gente é o corpo de Cristo, né? E que Cristo é a cabeça da igreja? A gente não falou isso? Então qual é o meu lugar nesse corpo? É isso que a gente precisa saber. Qual o dom ou habilidade que Deus me deu? Nós precisamos, se você ainda não identificou, comece a perguntar, Senhor, mas eu não consigo entender qual que é, e às vezes, né, gente, o dom, às vezes servir, ajudar, cantar, nós vamos ver alguns dons, vai clareando um pouquinho, mas nós vamos ver mais no nosso próximo encontro. Hoje a gente vai só entender sobre os dons, né? Então a gente precisa entender, meu Deus, qual é o meu dom? E era uma pergunta que eu me fazia, eu quero saber qual é o meu dom, pronto, já sei qual é o meu dom, tá tudo bem. Então nós temos que saber, né, como que Deus vai querer me usar no serviço do reino, e é sempre a serviço do reino. Então assim, ó,
Tá me clareando tantas coisas ler Efésios, porque às vezes a gente vê assim, pessoas que falam que seguem a Cristo, né, verdadeiros teólogos, mas ele não faz nada pela igreja, nada pelos santos, nada por ninguém a não ser por si próprio, então ele não é convertido. Para mim é claro hoje. E Deus tem me preparado, né, para que eu tenha esse entendimento, para de verdade eu discernir quem que é e quem que não é. Então é pelo fruto, sempre pelo fruto. Eu estava falando com a Flávia outro dia, é pelo fruto que a gente consegue saber quem é e quem não é. Qual é o fruto? O que ele faz? Quais são as almas que ele acessou? O que ele fez para as pessoas? Onde que ele está transbordando? Lembra, o nome do nosso programa? Primeiro aprendo, me transformo como ser humano para ser uma pessoa melhor, depois eu transbordo na vida das pessoas. Que o objetivo, Deus quer que nós estejamos transbordando o tempo todo. Teremos que ser rios de águas limpas. Um rio é uma represa. Uma represa é fechado, ele não transborda. Tem uma vazãozinha, mas ele é fechado. Nós não temos que ser represas, temos que ser rios de águas limpas. Não tem aquela história lá de Eliseu ali aquela história lá da viúva e dos jarros de óleo lá, que, né, ele disse assim, vai na tua vizinhança e traga todos os jarros vazios que você achar. E ela foi na vizinhança, trouxe todos os vazios. E ele começou a derramar o óleo e foi enchendo os jarros vazios. E quando é que terminou o óleo? Quando terminou os jarros. Porque nós temos que, né, só vai encher de novo quando a gente tiver vazio. E vazio não é ser sem nada, não é estar sem nada nessa situação. Vazio é eu estou novamente abrindo outro espaço, eu estou aqui derramando na vida das pessoas as coisas. Eu estou escutando um eco aqui, tá tão ruim. Eu estou novamente, né, fazendo algo. Então temos que estar em movimento. Rio é movimento, rio é vida, rio da vida. Nós temos que pensar, o que eu quero ser? Um rio de águas vivas, onde eu transborde o tempo todo nas pessoas vida, nova esperança, novas atitudes, que eu seja uma pessoa que eu não vá falar quando as pessoas encostarem em mim, eu não vou escutar palavras de desgosto, palavras de tristeza, fofoca na minha boca, tem que transbordar o que meu coração está cheio. Como eu sou um rio de águas vivas, que transborda os bens de Deus, a minha palavra é de conforto, a minha palavra é uma palavra que vai trazer bênção, é uma palavra que vai motivar as pessoas, não é a palavra de fofoca, que ela vai ficar... As fofoqueiras parecem umas víboras, não parece? Não, minha palavra tem que ser bênção, minha palavra tem que ser altiva, minha palavra tem que ser alta. A minha palavra tem que ser essa que vai edificar a vida das pessoas. É isso que eu desejo, que eu seja e que vocês sejam também. Vamos lá, vamos entender um pouquinho só para nós vermos, né? A divisão do texto de Efésios aqui. No capítulo 1 e 2, né? Paulo nos ensina a andar de maneira digna, né, na nossa vocação. E agora, nos versos 3 e 6 do capítulo 4, ele fala sobre a unidade cristã, né, sobre a igreja. E dos versos 7 a 16 do capítulo 4, ele vai abordar o serviço cristão. É maravilhoso nós entendermos sobre o serviço cristão, porque a gente vai se entender dentro da igreja, e a igreja não é só esse templo que eu estou, a igreja é ser parte dessa coisa maravilhosa que Deus está fazendo na vida das pessoas. Então o que a gente tem que fazer? O que eu faço? Né? Eu faço todos os dias, nem todos os dias, às vezes eu esqueço. Né? Não vou aqui mentir para vocês, mas eu sempre digo, Espírito Santo, o que nós vamos fazer hoje? Eu quero participar, não me deixa de fora, eu quero participar daquilo que o Senhor tem, que o Senhor vai fazer. Qual é a pessoa que o Senhor vai atingir? Quem é que nós vamos chegar hoje? Eu quero estar junto, não me deixa de fora. Eu me coloco à disposição. Cada vez que eu chego aqui na igreja, hoje eu fiz uma oração de Senhor, é tão engraçado, Deus fala comigo muito rápido. Eu tô com uma dor nas minhas costas já faz uma semana já. E eu nem dormi direito, né? Fui a médico, fui umas coisas assim. Deus, meu Deus, mas eu coloquei ali um pouquinho do óleo ungido, coloquei aqui, né? Senhor, me mostra o que está acontecendo. Vocês acreditam que eu sentei na cadeira aqui? Pode parecer aí de bobo. Eu sentei na cadeira aqui, a cadeira que eu estava sentando, ela era torta. E eu tinha que fazer um movimento de quadril assim. E eu vou dizer para vocês que eu acho, porque veio muito forte no meu coração. Tá aí, filha, o que tá te machucando todo dia é essa cadeira. Eu digo, eu já fiz tudo e não melhoro. E eu sentei que ver, meu quadril fez pro lado. E na hora eu senti, na hora me veio uma voz, tá aí. Tu não pediu para dizer o que tá acontecendo, que você não consegue acreditar. Ô Senhor, como tu é lindo. Isso é testemunhar, servir e testemunhar.
Então eu pedi ali, eu subi e eu tenho certeza, eu tenho 50 anos, eu tenho certeza que é isso. Vocês entenderam? Tenho certeza? Porque faz quanto tempo que eu tô sentando torta numa cadeira? Todos os dias, de segunda a sexta, sento torta numa cadeira. E hoje eu sentei e na hora veio a resposta, tá aqui, filha. Ah, mas Janice, será que é só isso? Claro, gente, todos os dias eu fico 2 horas sentado, ó, quadril torto aqui, ó. Quando eu sentei, eu acho que eu doei pra falar. E é exatamente no lado, e eu sentei na cadeira exatamente do lado onde não cura. E todo mundo remete, né? E aí não adianta, não tô deixando de fazer aquilo que tá machucando, e é assim. É assim, então isso é testemunhar. Eu pergunto e agora eu tô testemunhando. Ele me respondeu e foi muito altivo, foi muito no meu ouvido. Tá aí. Ele falou assim, ó, tá aí. Eu digo, ai, como o senhor é engraçadinho, Deus. Eu assim, ó, eu tenho um relacionamento de criança com Deus e eu não quero nunca perder isso, porque ele é engraçadinho mesmo. Eu pergunto e ele me responde. Tem outra coisa que eu quero dizer pra vocês. Hoje de manhã eu tava saindo. Hoje de manhã eu tava saindo de casa e todos os dias de ir pra rádio requer o quê? Roupa diferente, né? Mulher sabe como funciona, homem bota a mesma calça, camisa e ninguém sabe que é diferente. E eu não sei se a Mari tá escutando ou vai escutar, que eu conversei com ela. E Deus me serve o tempo todo. E aí a Mari mandou uma mensagem, ô amiga, tem umas coisas pra ti aqui. Entende quando a gente tá, desculpa aí a minha emoção, porque quando a gente tá alinhado, a resposta não é daqui a 1 ano, às vezes em minutos. E Deus tem pressa com algumas pessoas, com algumas coisas. E a resposta dele para me mostrar que ele tá comigo é na hora. Eu olho, daqui a pouco acontece. Eu oro, daqui a pouco acontece. É na hora. Então, mas a gente precisa identificar. Nós temos que estar abertos para identificar, né? Então, vamos lá, porque passa o tempo muito rápido, né? Então vamos lá, vamos entender o que são os dons, pra gente não misturar as coisas, né? Eu não consegui contar esse testemunho da Mari, mas é porque eu não posso agora, depois eu conto, deixa a coisa acontecer. Então assim, ó, então hoje de manhã já foram 2 coisas que eu poderia testemunhar da bênção de Deus na minha vida, e ela é assim o tempo todo. Então olha só, mas precisamos pedir, tu precisa pedir. Nós precisamos abrir a boca e pedir. Às vezes até só, né? Às vezes acontece só no meu coração. Eu peço, meu coração não abre a boca e peço. Então a gente precisa pedir, precisa mostrar para Deus, paizinho querido, eu preciso, né? Deus me atende nos meus pensamentos, mas é importante falar. A palavra dom no original grego tem a mesma raiz do que a palavra graça. Isso nos lembra que os dons espirituais são habilidades ou capacidades concedidas por Deus graciosamente, para que podemos servir a Ele e aos outros. Então os dons são doados. Os dons nos são doados por Deus por graça, da mesma forma que a salvação, né? Então, por exemplo, há pessoas que já têm habilidades naturais. Por exemplo, a Florinha que entrou agora aqui. A Florinha é uma levita maravilhosa. A voz dela é incrível, é uma voz deliciosa. Quando ela canta, o céu se abre e o fogo desce. É assim, então algumas pessoas já nascem com essas habilidades, com esses dons, né? E após a conversão, esses dons são consagrados a serviço de Deus. Olha que coisa mais linda. E tem pessoas que não mostram dons antes de se converter, habilidade específica antes de conhecer a Cristo. Mas após a conversão, Deus derrama dons espirituais que transformam a vida. Por exemplo, vamos lá, gente, do que você está falando? Por exemplo, assim, uma pessoa que antes de se converter, de conhecer. O que é se converter? Conhecer Jesus e dizer, Senhor, eu quero seguir seus passos. É só isso. Então, não é uma coisa diferente. Então, antes, né, uma pessoa que antes de conhecer Jesus, conhecer a Cristo, né, era uma pessoa tímida, era uma pessoa, né, que não falava, de repente, né, conheceu a Jesus e começou a ter vontade de falar da palavra e se torna um grande líder, um grande preletor, pregador na obra de Deus. Então isso é um dom dado pela conversão. Mas
Deus vai sempre habilitar a gente, por exemplo, esse dom de conversar que eu tenho, de falar, eu já vinha antes, né, da minha vida secular, eu sempre fui, sempre não, mas de um tempo para frente, professora em vários setores, né, dava aula de informática dentro do judiciário, depois trabalhei numa empresa multinacional no ramo de alimentação, treinamento o tempo todo pela internet, falando com muita gente, com muita vontade de ensinar. Então isso era algo que eu já tinha, mas que depois, né, que eu conheci de verdade a obra do, né, o nosso Senhor, isso foi consagrado. Então agora eu preciso, tipo, um dia que eu não venho falar com vocês, me dá um negócio ruim. Eu vou montar, eu já tenho todo esse equipamento para montar lá em casa, esse estúdiozinho. A gente tá com a nossa mesa de som da rádio com problema, então a que eu tô usando aqui é a minha. A hora que voltar da rádio, eu vou fazer mais algum período em casa de transmissão, porque eu preciso falar. Eu preciso, parece que fica estancado, eu preciso falar. E às vezes eu nem sei o que falar, mas eu preciso falar. Então é isso, né? O dom espiritual é uma habilidade, uma capacidade, né, concedida por Deus de forma graciosa, né? De graça mesmo. Então, e qual é a importância dos dons? Então vamos entender. Então, um dom, cada um tem, Paulo falou no versículo 7, a graça foi concedida a cada um de vós, segundo a proporção do dom de Cristo. Quando ele fala segundo a proporção do dom de Cristo, quer dizer que segundo aquilo que Deus entende que é necessário para aquela situação. Não é aquilo que você merece, porque não é o dom que é te dado, não é especificamente para você. Eu vou usufruir da voz agora, você uma levita, não, gente, é para acessar as outras pessoas. Deus não vai dar algo para nós que seja exclusivamente para nós. É sempre, se vocês observarem, quando as bênçãos chegam, elas respingam na volta toda, né? Não é uma coisa, Deus não vai dar, ele é meu filho, gracioso, vou dar para ele, aí tu vai cantar dentro do quarto. Não, é para poder acessar as pessoas, né? Então o dom do louvor, né, é o mais fácil de a gente falar aqui. Então quando ele é dado é para atingir outras pessoas. Então Deus acaba usando a gente, né, nos dando para que a gente possa servir ao reino. Esse é o objetivo. E qual é a importância? Os dons espirituais são as ferramentas pelas quais Deus cumpre os seus propósitos no mundo. Ele nos permite participar da obra do reino, edificar a igreja e glorificar a Deus. Cada cristão tem uma contribuição única a oferecer no corpo de Cristo. E é o nosso dever descobrir e desenvolver os dons que Deus nos deu. Se a gente olhar ali no versículo 6 do 4, 6, nós lemos ontem, diz assim: há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. E aí vamos aqui fazer uma ligação. Então se ele fala que é um só Deus, é um só Pai, que é o Pai de todos, é um que está sobre todos e é um que age por onde? Por meio dos dons, que está sobre todos. E aí nós vamos falar aqui do 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo o propósito do dom de Cristo. Deus deu, aqui está confirmando, Deus deu um dom para cada um. Então no verso 6 afirma que há um só dom, né? A gente já leu, um só Deus, um só Pai. Essa declaração reforça que Deus é soberano e ativo no mundo. Ele age para realizar seus propósitos. Mas como que Deus age para realizar os seus propósitos? Ele precisa das pessoas, é pelas pessoas. Né? Uma vez eu ficava pensando assim, meu Deus, Deus nem precisa de mim. Claro que precisa. Ele não vai deixar de atender uma bênção que outra pessoa precisa, porque ele, digamos assim, ele conta comigo para fazer uma coisa. Se eu não for fazer, ele já vai mandar outra pessoa fazer. Ele não vai deixar aquela coisa sem ser feita porque eu não cumpri o que eu tinha que fazer. Ele conta comigo, mas ele não conta exclusivamente comigo, ele sempre tem um backup. Então, o que a gente tem que entender? Que nós somos parte ativa nisso. Olha que delícia você entender, que nós entendermos que nós somos parte ativa do reino. Que esse reino, né, nós chegarmos a mais pessoas. Será que Deus poderia... E aí nós vamos ter que falar de outras coisas para poder entender por que Deus precisa das pessoas. Porque existe uma legalidade no mundo natural e no mundo espiritual. Deus age no mundo natural, né, de forma espiritual, usando as pessoas. Precisamos de pessoas da mesma forma que o príncipe das trevas, as potestades, também precisam de pessoas. Então, no mundo natural, que é o mundo carnal, que é o mundo das coisas, precisamos de pessoas, tanto Deus como Satanás.
Olha que doideira, esse é outro assunto. Mas ele precisa de pessoas. O plano de Deus para abençoar o mundo e edificar a igreja é realizado através de indivíduos salvos e redimidos pelo Evangelho. Aquele que já foi salvo, que declarou, que que segue a Bíblia, que crê no Senhor Deus, que crê naquilo que Jesus fez na cruz e que é salvo, está salvo e redimido, e pelo Evangelho, e ainda segue o Evangelho, é esse que Deus usa, para edificar a igreja. Olha que coisa linda. Pela graça, Paulo diz no verso 7, que pela graça foi concedido, e aqui a graça, fala ali, e a graça foi concedida a cada um de nós, e essa graça agora não é a graça da salvação. Essa graça agora não se refere a isso, ele se refere à graça, aqui é representada pelos dons espirituais, que são habilidades e capacidades concedidas por Deus para que ele haja no mundo e edifique a igreja. Então, quando assim, e a graça foi concedida, e agora é os dons, porque já foi concedido àqueles que já foram salvos pela graça. Aqui a graça são a mesma palavra, estou tendo dois conceitos diferentes. E a graça foi concedida, e os dons foram concedidos àqueles que já são salvos. É isso que está dizendo aqui. Isso significa que cada um crente recebe um dom. Cada um crente recebe um dom de acordo com a medida que Cristo determina. Porque está dizendo assim, e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Então, é pela medida que Cristo determina. Deus não distribui esses dons de forma uniforme. Tipo, todo mundo vai cantar, todo mundo vai falar, todo mundo vai servir. Não, é conforme o propósito e a diversidade e a pessoa. Por exemplo, vamos entender melhor sobre isso. Mas eu não estou entendendo. Então vamos lá naquela parábola. Lembra a parábola dos talentos? Então o Senhor partiu numa grande viagem e aí ele tinha lá uma quantidade de talentos. Então para uma pessoa ele deu 5 talentos, para outra ele deu 2 e para outra ele deu 1. E aí depois de um tempo, depois de um ano lá, ele voltou e viu que aquele que recebeu 5 multiplicou, honrou os talentos e transformou em 10. Ele duplicou. Aquele que recebeu 2, duplicou e fez 4. E aquele que recebeu 1, foi lá, enterrou e deu sua justificativa, que estava com medo de perder, que achava que o Senhor, não sabia o que o Senhor ia fazer quando ele voltasse. Enfim, os talentos são os dons. Então, para aquele que Deus deu 5, ele fez 10, quer dizer, ele pegou aquilo que tinha e foi muito mais. É que nem a Florinha que canta, que está aqui agora conosco. Então, ela transbordar com esse talento dela? A Flora ensina outras pessoas, a Flora está ativa na igreja, além de ela transbordar o louvor na vida dela, ela ainda multiplica talentos, ela está buscando novos talentos, ela está fazendo com que esses talentos sejam melhorados, e ela está buscando, e ela é incansável em buscar, então ela está multiplicando o talento. Olha que coisa mais linda isso. E para aquele que Deus deu, que o Senhor aqui deu 1, que ele simplesmente enterrou e devolveu o talento, a desculpa dele reflete na falta de fé, na negligência com e a responsabilidade com o que foi lhe dado. Então aquilo que Deus deu, imagina, vamos pensar, Deus deu o talento a uma pessoa que ele tem uma boa oratória, que ele poderia servir a várias pessoas, mas essa pessoa fica quieta, ela não fala, ou até mesmo o talento da música aqui que nós estamos falando agora, o louvor. Então, o dom de louvar a Deus. Ele tem uma boa, canta no chuveiro, mas é uma pessoa que não serve com o talento, não serve com aquela habilidade que Deus deu. O que vai fazer, Nessa situação aqui que nós temos, o que o homem fez? Ele tirou o talento daquele que tinha 1 talento, tirou desse e deu para aquele que tinha 10. Então os talentos nos são entregues e os dons são entregues para que a gente possa multiplicar esses talentos, para que a gente possa, com a nossa habilidade, criar habilidade. A habilidade é criada, a habilidade, mas isso eu não sei. Pratica tudo aquilo que a gente não sabe, a gente pratica e vai, não é assim? Então que a gente seja esse, que a gente possa praticar dentro daquele talento e servir ao reino, porque o objetivo é só chegar a mais 1. Esse é o objetivo. Qual é o objetivo? Chegar a mais 1. É mais 1 para o reino. É mais uma pessoa salva. É mais um que não vai estar perdido na hora do juízo, lá no fogo do inferno, enxofre, aquela situação toda. Então esse é o objetivo. A parábola dos talentos nos ensina lições profundas sobre a distribuição e o uso dos dons espirituais. Não somos chamados a comparar as nossas dádivas com os dos outros, mas a sermos fiéis ao uso do que recebemos. Olha que importante isso.
A gente não deve, né? Aquele que recebeu 5 se comparar com aquele que recebeu 2, se comparar. Não, cada um recebeu conforme está escrito aqui no 7º. Cada um de nós recebe segundo a proporção do dom de Cristo, daquilo que Cristo acha que a gente deve receber. E aí nós temos que não ficar comparando, mas eu ganhei 5, outro ganhou 2. Não, é o que Cristo vai fazer com 2 que você ganhou. Porque é conforme precisamos agora, e daqui a pouco pode surgir outros dons também, outras habilidades também vão sendo, né, necessárias. Então a gente precisa entender que tudo aquilo que Deus nos dá, a gente tem que usar. Olha só, e vamos perguntar agora, a pergunta que devemos nos fazer é: como é que estamos usando os dons que Ele nos deu? Será que a gente está usando? Será que a gente está multiplicando, que nem a Florinha faz, para a sua glória? Né? Ou a gente está enterrando por medo? Será que a gente está enterrando por medo? Insegurança? Ou talvez até negligência? A resposta que cada um dá aí para si mesmo não é apenas sobre a fidelidade, mas também sobre a participação no reino do nosso Senhor. O Deus precisa de nós para que a gente vá usar os talentos que Ele nos deu e a gente chegue a mais pessoas. É o objetivo com o Evangelho. Se a gente não fizer, Ele não vai deixar de acessar aquela pessoa que Ele está no foco de fazer. Vai achar outra pessoa. Mas e aí você? Qual é a tua parte? O que tu estás fazendo? A gente tem que prestar contas. Amados, olha só. E como que Deus age, né? Com os dons espirituais como instrumento. Como é que funciona, né? Então Deus age por meio de seus filhos. Cada crente é chamado a ser um instrumento nas mãos de Deus. Não há exceção. Todos, nós vemos aqui, ó, todos, nós estamos só no 7. Todos recebem, cada um de nós vai receber segundo a nossa proporção, né? Então cada um de nós vai receber essa graça. E a graça tem um propósito específico. Esses dons são dados segundo a medida do dom de Cristo. Isso significa que cada um recebe habilidades específicas conforme o plano soberano de Deus. Os dons espirituais são vitais para a igreja. Esses dons permitem que a igreja exista, cresça e cumpra a missão. Por que que... Ai, gente, como assim que o dom é vital? Precisamos de alguém para pregar, precisamos de alguém para orar, precisamos de alguém para servir, precisamos de alguém... Então, eles são importantíssimos nessa junção de pessoas num prédio para que a obra aconteça, não é isso? Então, são vitais para a igreja como corpo, a igreja como entidade também. Então precisa de alguém que fale, alguém que sirva, alguém que busque doações, né? Alguém que profetize, alguém que ensine o evangelho. Precisa de alguém que faça isso. Deus, ao longo da história, sempre levantou pessoas com dons e habilidades distintas para realizar sua vontade. Esses dons não são distribuídos de forma aleatória, mas elas são intencionalmente a cada membro, né? Então a gente tem que entender assim: bom, eu sou um membro da igreja, aqui quem tá na igreja, ou mesmo quem não tá na igreja, ainda tá aí buscando a sua igreja, mas aí, ó, eu não sou excluída, eu sou o filho amado de Deus. Qual é o dom? Qual é o meu dom? Né? O que eu tenho feito? Aonde que eu tô desenvolvendo e usando o meu dom agora para poder, né, chegar a mais gente? O objetivo é chegar a mais um sempre. Então nós temos que entender isso, que essa graça ela nos foi dada para que a gente sirva, né? E aí, aqui, nós temos 3 verdades sobre os dons espirituais que Paulo nos mostra aqui nesses versículos. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, 3 coisas fundamentais sobre os dons, né? Cristo concede diferentes dons a pessoas diferentes. Está escrito ali: mas a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida de cada um, a medida de Cristo. Aqui Paulo confirma que todos os cristãos recebem graça para servir, mas essa graça é distribuída de acordo com a medida que Cristo achou por bem dar. Isso significa que os dons espirituais não são concedidos de forma uniforme, como a gente já falou, mas são habilidades específicas. Então isso é uma das primeiras verdades, né? Cristo concede diferentes dons. Primeira verdade. Segunda verdade, né? Segundo ponto que a gente consegue tirar aqui: variedade de dons espirituais no Novo Testamento. O Novo Testamento nos apresenta uma diversidade de dons espirituais distribuídos conforme a soberania de Deus. E a gente tem assim, ó,
várias passagens que falam, por exemplo, lá em Romanos 12 fala, tem uma lista de dons, 1 Coríntios 12 também, Efésios 4, agora na continuidade a gente vai ler os dons. Então a gente tem vários dons, e os dons são para servir a igreja. Então a gente tem dons de apóstolo, profecia, evangelista, pastores e mestre, é um tipo de dom, né, que a gente conhece, né? Dom de construir, dom de liderar, dom de mostrar a misericórdia, dom da fé, dom de línguas, dom de milagres, dom de curas, dom de palavra de sabedoria, dom de palavra de conhecimento. Então nós temos vários dons, a gente vai estudar sobre os dons. Então aqui está dizendo, são algumas passagens que falam de alguns dons, né? E essa lista ainda não é exaustiva, porque a gente já conhece novos dons. Por exemplo, o dom da Florinha aqui, que é o dom de louvar. Ele não está descrito aqui nos dons. A gente não vê, não está ele, né? O louvor não está dentro de apóstolo, nem de profeta, nem de evangelista, nem de pastor. Onde é que está o dom de louvar, né? E a música? Então, assim, embora não esteja explicitamente listado no Novo Testamento, o dom de cantar ou liderar no louvor pode ser visto como uma extensão do dom de ensino. Olha que lindo! Pois os cânticos ensinam as verdades de Deus e proclamam a sua grandeza. Também, por exemplo, a internet hoje, né? A gente que, né, buscar a internet fala todo mundo, internet, né? Hoje quem não tá na internet não tá no mundo hoje, é mais ou menos isso, né? Então a tecnologia hoje, também ter acesso à tecnologia hoje também é uma habilidade contemporânea, não é uma habilidade daquele tempo. Hoje as igrejas precisam disso também, precisam da internet para poder ligar e transmitir o culto, precisam de algumas, isso também é uma habilidade. Será que também quem está lá pensando, mas eu não sei fazer nada, mas tem habilidade na internet, será que tu não pode servir na tua igreja com a internet, ajudando? Porque a internet hoje é uma forma de nós evangelizarmos à distância. Será que não é por esse dom que a tua igreja está precisando? Às vezes a igreja não tem esse que vai trabalhar na mídia, que vai poder chegar mais um. Será que não é isso a minha igreja hoje busca em mim também? Né, eu ainda não sei muito, mas aquilo que eu sei, né, com a transmissão aqui, fazendo aqui, eu estudo sobre a rádio, a gente aprendeu várias coisas sobre a rádio, então a gente vê que Deus me usa também nessa situação. A parte do Instagram, então assim, será que a gente não pode servir também nessa situação na nossa igreja, com a tecnologia, né? Então hoje as pessoas têm muitas habilidades naturais desenvolvidas na área da informática, que podem ser usadas como ferramentas indispensáveis para expandir o reino de Deus. Então talvez esteja aí, olha só, eu vou bem na informática. Então ajuda na tua igreja, Deus te deu essa habilidade, vai ser consagrada ao nosso Senhor e você vai fluir, de repente você já tem uma profissão boa dentro, né? Tem um casal que eu conheço que eles são maravilhosos, amo eles demais. Ele era personal e hoje ele está trabalhando na área de mídia da igreja, mas de Cristo de Biguaçu. Então ele começou a dizer, ele tinha essa facilidade e hoje o dom dele ele faz toda a parte de mídia. Nossa, ele é rico, ele não tem tempo para mais nada. E também está ganhando a vida com isso, financeiramente também está ganhando a vida, e não tinha nada a ver com aquilo que ele fazia antes dele ser convertido. Olha que coisa linda! Antes de ser convertido ele era personal, agora ele é videomaker do pastor Michel e mais um monte de coisa, e está ganhando para sustentar sua família, e Deus está usando ele porque ele está chegando a muitos lugares. O pastor Michel está chegando a muitos lugares pela mídia que ele faz. Estou dando esse exemplo porque a gente precisa mostrar as coisas, né? Então essas listas que a gente falou, né? Dom da fé, de línguas, de milagres, a gente vai estudar sobre isso, tá? Então nós precisamos entender que ninguém vai ficar de lado, ninguém é excluído, a todos é dado. Então pergunte-se, qual é o meu dom? O que você é boa? Fazer o que você é boa? O que você é bom? Então, né? E pergunte, olha só, eu não disse, Senhor, o que está acontecendo que eu não consigo acertar minhas costas tomando remédio já há 5 dias, nada melhor, eu não sentei que ele não me respondeu? Então pergunte e ouça, né? E ouça. Nós falamos com as crianças sobre esse dom de ouvir e não só falar, né? Temos que ouvir. E agora, Janice, vamos aqui falar um pouquinho da origem dos dons. Vamos entender que agora é de 8 a 10. Aqui no 8 diz assim, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Essa afirmativa aqui também está no Salmo 68, 18. E aí é praticamente a mesma passagem. Paulo repetiu praticamente a mesma passagem.
Então, a gente leu aqui, Efésios 4:8 diz, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, levou preso aquilo que prendia e concedeu dons aos homens. E aí no Salmo 68:18 diz assim, subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons dos homens, até mesmo dos rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Eu fiquei pensando, Senhor, eu não consigo entender isso aqui, me ajuda. Porque minha cabeça funciona, eu já falei pra vocês, como de criança. Então assim, ó, vamos lembrar aquelas historinhas de criança lá, dos reis, quando a gente assistia um desenho. Não acontecia quando o rei voltava, né, com uma vitória, que as pessoas jogavam flores no caminho, assim, não acontecia isso? Jogavam flores, chegava o rei, estava jogando flores, jogava presente pro rei. Ou a gente vê até hoje nos shows, né, no mundo secular, chega lá o rei do pop, vai cantar lá, o pessoal joga ursinho, joga presente, não joga isso, não faz assim? Então, as pessoas naquela época aqui no Salmo 68, a ligação do Salmo 68, e vamos só entender o contexto. O Salmo 68, o contexto é que Deus subiu ao Monte Sinai como um rei vitorioso após libertar, como rei vitorioso. Então ele estava vindo como rei vitorioso após libertar o povo do Egito. Então ele chegou e foram jogadas muitas coisas, como aquele desenho animado, jogava as flores, né, ovacionando, nossa, dizendo, meu Deus, que legal que o Senhor conseguiu. Então Paulo explica esse cenário, né, e agora, para a gente entender, então no Salmo 68, o contexto é que Deus subiu ao Monte Sinai como um rei vitorioso após libertar o povo do Egito. E aí os homens jogavam coisas, né? É como se fossem dons. Dons é alguma coisa, é uma habilidade, né? Ou jogavam presentes, dom é um presente, né? Então nessa situação do Salmo 68, Deus recebeu dos homens por conta, após libertar o povo do Egito. E aí vamos agora entender que Paulo aplica esse cenário a Cristo, mostrando que ele é o cumprimento da maior dessas imagens triunfantes. Então quando diz assim, ó, Cristo, agora aqui no Efésios 4:18 diz que quem subiu agora é Cristo, ó, por isso diz, quando ele subiu às alturas, quem que subiu? Cristo. Refere-se à sua ascensão ao céu após a ressurreição. Levou o cativo o cativeiro. O que? Ele simboliza a vitória de Cristo sobre o pecado, a morte, poderes do mal, Satanás, né? Tudo aquilo que anteriormente escravizava a humanidade. E concedeu dons, em vez de ele receber os presentes pela alegria que ele sentiu de fazer isso, me arrepio inteiro, ó. Pela alegria que ele sentiu de estar fazendo isso, ele deu os presentes. Então os dons são um presente de Deus, um presente de Cristo. Quando ele subiu, né, e tirou tudo aquilo que nos escravizava, ele concedeu dons aos homens. Reflete que ao subir em triunfo, Cristo como rei vitorioso distribuiu dons espirituais à sua igreja. Por isso que o dom é um presente. O dom, mas eu vou orar para ter dom de línguas, vou orar para não sei o que. Pode orar, pode pedir, porque a gente precisa pedir as coisas para florescer, aflorar, né, na gente as coisas. Mas o dom é dado pela graça, não pelas obras não, pela graça. Então concedeu dons aos homens, reflete que ao subir em triunfo Cristo como rei vitorioso distribuiu dons espirituais. Aí ficou fácil para eu entender o que estava escrito aqui, ó. Quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro, tudo que era ruim de Satanás, a morte, poderes do mal, anteriormente que escravizavam a humanidade. Então quando Cristo subiu, levou consigo tudo essa coisa de Satanás aqui e concedeu dons aos homens, como um brinde, como um presente, né? Agora ficou fácil de entender, não ficou? Então aqui diz, né, e lá em Salmos diz que Deus recebeu dons dos homens, na passagem lá, né, quando Deus liberou o povo do Egito, aqui ele recebeu o presente dos homens, como aqueles reis antigos recebiam, mas aqui, agora é Jesus que dá a nós e dá os presentes, né, dá os dons, né? Então dons são dádivas, não são mérito. Então não recebemos dons espirituais porque nós jejuamos, oramos a mais. Eles são graças de Deus, dados segundo a vontade soberana de Cristo, para servir. Então até podemos pedir a Deus, né, que nos mostre, né, o dom. Às vezes a gente não enxerga esse dom, né, e aí a gente tem que usar para servir. Todos têm um papel na igreja.
Ninguém da igreja é inútil. Mesmo que você ache que seu dom seja pequeno, é essencial para o corpo de Cristo. Até mesmo só, de repente, você é aquela pessoa que encoraja as pessoas, você é aquela pessoa que está ali sempre aplaudindo os outros, sempre está ajudando, sempre está forte com aquela tua energia. Isso também edifica as pessoas também, isso é um dom, né? Então os dons precisam ser usados. Daí te pergunta, né? Meu Deus, o que eu posso servir? Como que eu posso contribuir para o seu reino, Pai? Não espere ser convidado. Não espere ser convidado. Crie oportunidades para servir e glorificar a Deus. Então não espere ser convidado. Vai e faz, né? Usa o teu talento. Se tu recebeu 5, faz lá. Faz com que ele transborde, se transforme em 10. Se ele, né, não vá lá em terra por medo. Então assim, eu vejo, e agora me veio na cabeça, minha filha, eu sei que ela vai cantar, vai louvar. Mas ela não quer ainda, eu vou falar com ela sobre isso aqui. Mas ela ainda tá ali, ai, mas será, mas não sei o que, cheia de, né, tá esperando a oportunidade de servir ao nosso Deus. Então precisamos usar os dons que Ele nos dá, precisamos usar, a gente precisa fazer isso. Tem uns que usam, e a gente vai falar mais sobre amanhã, sobre isso, sobre os dons mesmo. Então a gente vai começar a falar um pouco, eu quero trazer à luz, porque era uma dificuldade que eu tinha, de saber aquilo que Deus quer usar em mim. Não, mas qual é o meu propósito? Qual é o propósito de Deus na minha vida? Agora eu já sei, é falar sem parar sobre a palavra dele para mais um. É isso que eu tenho que fazer. Então, eu tinha essa dúvida, mas no que Deus vai usar? Então nós vamos falar bastante sobre isso para trazer clareza para quem não sabe, tá? Para aquela pessoa que estava no lugar onde eu me encontrava antes, nós precisamos entender aonde que estamos. E Deus vai mostrar para vocês. Eu creio em nome de Jesus que isso vai acontecer. Então, amados, Cristo já venceu, subiu às alturas, os dons, e deu os dons ao povo. Ele espera que cada um de nós use esse dom para o bem da igreja e para a glória de Deus. Amém? Amados, hoje reflita sobre isso e consagre sua vida ao Senhor. Vamos fazer uma oração? Pai querido, Pai amado, hoje a gente ouviu sobre os dons, Senhor. Cada um recebeu o dom. Que o Senhor mostre para cada um que ainda não sabe qual é o dom que recebeu e como que vai usar esse dom. Que o Senhor clareie para cada um deles. Traga refrigério, porque não saber é tão angustioso, Senhor. É tão, né, fica ansioso, é tão angustiado essa situação, Senhor. Então, Pai querido, que o Senhor revele seus dons e que nos mostre como usá-lo no reino. Senhor, a gente lhe pede que o Senhor abençoe o dia de cada um hoje, cada um que escutou a rádio, que traga clareza, Senhor, que traga, que abra os olhos espirituais para que enxergue aquilo que o Senhor já deu, porque aqui está dizendo, já recebemos, que o Senhor nos mostre, que seja revelado, Senhor, e que mostre aquilo que nós devemos fazer. Eu lhe peço isso, Senhor, também pedindo que cada um seja humilde o suficiente para dizer, Senhor, eu ainda não sei como fazer, me mostra. Que cada um tenha essa humildade, chegar mais perto no seu coração e dizer, Senhor, o que eu devo fazer? Porque às vezes é difícil pedir. Eu lhe peço isso, Senhor, reconhecendo que o Senhor sempre me ouve, que o Senhor sempre está aqui, que o Senhor sempre nos mostra. Lhe peço isso também, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém. Ô, Pai querido, amanhã nós vamos falar mais sobre os dons. E eu creio que nós vamos trazer à luz aquilo que a gente ainda não enxerga. Em nome de Jesus, eu creio. Amém? Até amanhã então, amados.